Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar problemas de coluna. Quem não tem, né? Entre eles a hérnia de disco. Mas também eu vou começar conversando com o Dr. Bruno Frederico, que é fisioterapeuta e osteopata, sobre osteopatia. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado. Dr. Bruno, o que é a osteopatia? A osteopatia é uma área da medicina que foi desenvolvida por um médico nos Estados Unidos, chamado Andrew Taylor Still, e ele, por ter tido vários problemas de saúde na família, ele começou a não acreditar mais nos métodos convencionais que eram usados mais ou menos no ano de 1850, por aí. Então ele começou a ver que o corpo tinha capacidade de curar os próprios problemas, antes de chegar em problemas mais graves, lógico. Então ele começou a identificar o osso como uma estrutura única no corpo e que tudo está ligado ao osso e que a estrutura governa a função. Então ele começou a partir desse princípio, de que a estrutura governando a função, você tendo uma disfunção na estrutura, a função começa a ficar desorganizada e, por consequência, aí vem a doença. A partir daí, ele começou a observar que não adianta tratar a sintomatologia da doença, e sim a origem do problema da doença. Então a osteopatia é baseada em anatomia, fisiologia e biomecânica. São os três princípios que regem a osteopatia. E com isso, temos que tratar a origem do problema, não a consequência do problema, que muitas vezes é a dor, é uma artrose, é uma tendinite, é um problema visceral, uma má digestão, refluxo, enfim, vários problemas, vários distúrbios que causam doenças, e essas doenças vão se tornando crônicas e se transformam em problemas mais graves no futuro. Então, a fisioterapia, junto com a osteopatia, acaba sendo o tratamento mais light, vamos dizer assim, né? Menos doloroso do que a fisioterapia. Isso. E mais eficiente. E mais eficiente. Justamente por conta disso, que vai na origem do problema. Então, você tem uma solução ou uma resposta de um tratamento infinitamente mais rápido do que qualquer outro tipo de tratamento. Agora, a osteopatia, então, é indicada para qualquer tipo de problema relacionado à parte músculo-esquelética, musculatura e os ossos. Isso. E também a osteopatia hoje está muito focada na parte visceral. Alterações viscerais, tipo constipação, dores na barriga, problemas digestivos, enfim, uma série de alterações aí que pode estar causando problemas estruturais também. Então, doutor Bruno, podemos dizer que todo mundo está apto a passar pelo tratamento de osteopatia? Isso, sim. Hoje a osteopatia ela atende tanto de recém-nascido, com 5 dias de vida, até pessoas com mais de 100 anos. Não existe uma limitação de idade nem de problema para a osteopatia. Mas o seu público de atendimento quem procura mais o tratamento do senhor? São as pessoas mais jovens, de meia idade, as pessoas de mais idade? É um mix muito grande, não tem exatamente um público. Nós temos aí crianças, adolescentes, meia idade, adultos, né, e terceira idade. Quer dizer, o público em geral? É o público em geral, não tem uma classe assim específica de público. Agora, em quanto tempo começam a aparecer os primeiros resultados do tratamento? Os primeiros resultados aparecem na primeira sessão. Por ser uma coisa direcionada, a partir do momento que nós identificamos a origem do problema, aí nós ali já resolvemos o problema e, por consequência, você tem um alívio da dor. A dor é somente um estímulo para dizer que você tem um problema. Ela não é uma razão de um problema, ela é uma consequência. Mas uma pessoa pode procurar o consultório de osteopatia, procurar uma consulta com o senhor sem sentir nada, simplesmente por uma questão de prevenção? Sim, isso aí é muito importante, questão de prevenção. Muitas vezes a gente não sente algum problema, mas nós temos alguma disfunção que pode levar ao problema. Mas é importante, a prevenção sempre é importante do que o tratamento, né?
Então, por consequência, é legal a gente fazer uma prevenção, assim, encaminhar para uma atividade física e para não ter problema. Problema todo mundo tem tendência a ter para o resto da vida, mas nós temos que estar sempre buscando o equilíbrio ali, entre a zona do equilíbrio e a zona do problema. Trabalhando sempre isso daí para evitar sempre o pior. Agora, quanto tempo leva um paciente tratando por osteopatia? Depende muito do problema. Isso aí, nós não temos que identificar o problema como uma causa única. Porque, vamos dar um exemplo de uma hérnia de disco, é uma coisa que é bem comum. A hérnia de disco, quando você tem um problema desse, isso daí é uma consequência de milhares de outros fatores. Esses fatores podem ser fatores emocionais, posturais, nutricionais, enfim, uma série de alterações. Então, cada um tem uma média mais ou menos aí de um tempo de tratamento. Geralmente em torno de 3 sessões, o que dura aí mais ou menos 3 semanas. É uma sessão geralmente por semana que se faz, dependendo do caso. Mas pode ser feita a manutenção a cada 6 meses, por exemplo? Sim, então dependendo do caso, o que nós fazemos? A gente faz o tratamento em torno de 3 sessões, é uma média global aí. Depois nós damos um espaço para ver como que essa pessoa ficou durante um determinado período e aí logo depois caminhamos para uma atividade física, é ela que vai fazer a manutenção, lógico, junto com as orientações todas de postura, enfim, daquilo que a pessoa faz, do estilo de vida que ela leva. A gente tenta orientar para mudar o estilo de vida caso ela esteja fazendo alguma coisa que não é o melhor para ela naquele momento ali. E aí depois a gente faz uma manutenção uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, dependendo do cliente. Tem determinados clientes que eu só peço realmente para voltar quando sentir alguma coisa. Mas eu particularmente costumo dizer às pessoas que procuram a osteopatia que Dr. Bruno vicia o paciente, porque chega num determinado momento que tem que correr, pelo amor de Deus, Dr. Bruno vem e é aquela solução, a osteopatia acaba resolvendo mesmo, né? Porque justamente por causa disso, não é um tratamento alopático. Nós não vamos mascarar o problema, nós vamos resolver a origem do problema. Muitas vezes, por uma questão de uma idade avançada, uma artrose avançada, nós não vamos resolver a artrose, porque isso é impossível de ser resolvido. Mas nós vamos resolver aquilo que causou a artrose. Nós vamos evitar com que essa artrose evolui, lógico que para uma piora, e vamos melhorar a vascularização naquela região. Por consequência, ela vai conseguir ter um período, uma sobrevida bem maior. Agora, como é o atendimento de osteopatia? Chegado no seu consultório, geralmente as pessoas vão encaminhadas por profissionais da área médica, por colegas seus fisioterapeutas também. Como que é a chegada e como que é o atendimento? Nós temos tudo lá. Pessoas que são encaminhadas por médicos, pessoas que são encaminhadas por outros profissionais da área de saúde, pessoas que são encaminhadas por amigos que falam. E aí a gente faz a avaliação, logo em seguida o tratamento, e aí depois na outra sessão a gente faz uma nova avaliação e o tratamento. A osteopatia é avaliação e tratamento constantemente, o tempo todo. É sempre um ciclo, né? É sempre um ciclo. Agora, a gente está falando muito questão de coluna, né, doutor Bruno? A gente estava até conversando isso antes do programa. Hoje em dia é muito frequente o problema de coluna. Antigamente não se falava muito em hérnia de disco. Hoje em dia, eu acho que toda a população praticamente tem. Isso. Cada vez mais nós estamos vendo pessoas mais novas tendo problemas de disco. Não só de disco, mas de coluna de uma forma geral. Isso se dá ao estilo de vida que nós estamos tendo hoje em dia, correria, necessidade de consumo, necessidade de trabalhar mais para poder ter as coisas que nós temos que ter. Pouco tempo de atividade física, pouco tempo de relaxamento mental, pouco tempo com a família, pouca nutrição ou má nutrição, na maioria dos casos. Então, tudo isso é um ciclo, um conjunto de fatores que colabora para você ter problemas estruturais e problemas de saúde de uma forma geral. E a coluna, ela é uma estrutura muito pequena, as vértebras, os ossos são pequenos, com estruturas moles ao redor dela que são muito pequenas e, por consequência de tudo, muito sensíveis. E a área toda da coluna, ela é uma área de muita descarga elétrica. Então, fatores emocionais tipo ansiedade, estresse, nós temos uma tendência a bloquear 3 articulações do nosso corpo quando passamos por situações desse tipo, que é uma esfenobasilar, que fica no crânio, são 2 ossos do crânio,
Uma é o occipital, que é a base do crânio com a primeira vértebra cervical, e a outra é a articulação da L5, que é a última vértebra lombar, com o osso sacro. Quando a gente bloqueia essas três articulações, nós temos a tendência a ter uma diminuição do movimento crânio-sacro, da relação do crânio com o sacro, que é ligado pelo tubo dural. Esse tubo dural ele forma também uma meninge que protege todo o cérebro. Então, por consequência de tudo isso, você tem uma diminuição da produção do líquor, o líquido céfalo-raquidiano, que é produzido pelo terceiro e quarto ventrículo no cérebro. Então, você tem uma diminuição de toda a irrigação cerebral, vamos dizer assim, não a articulação, a vascularização sanguínea. Então, esse líquido é de extrema importância. Por consequência desse bloqueio, nós temos a tendência a comprimir nervos que saem dos forames, das vértebras, e vão ter uma excitabilidade nos músculos, por consequência, uma contração muscular. Então, essa contração muscular vai gerar outras compensações, outras contrações, e essas outras contrações vão gerando um ciclo vicioso. Você tem a diminuição da circulação de todos os líquidos, na coluna como no corpo todo, bloqueio de nervos que vão para as vísceras, que são chamados viscerótomos, enfim, e você tem uma série de alterações que um problema vai levando ao outro. Aí acaba bloqueando, travando tudo. E aí acaba bloqueando e travando tudo. Ok, eu vou para o intervalo comercial, não vou demorar, e vou deixar você rapidinho com a dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcia, todos que nos assistem falando em saúde. A dica de hoje é sobre uma doença que é muito antiga, ela tem mais de 4, 5 mil anos já descrita, né? Acredita-se que essa doença tem atingido os faraós egípcios, né? E é uma doença que, de forma impressionante, de 4 mil anos para cá, tem remédio para ela, tem tratamento para ela e, infelizmente, ela não foi erradicada ainda. Estou falando de uma doença chamada de hanseníase, antigamente chamada de lepra, transmitida por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae. Essa doença é uma doença que é uma doença crônica, é uma doença que pode levar à incapacidade funcional, né? A algum tipo de sequela neurológica que muitas pessoas associam à doença de pele. Na verdade, ela é uma doença de pele sim, mas ela tem uma grande repercussão neurológica, principalmente nos nervos periféricos. E aí, a dica de hoje é como que eu devo reconhecer uma lesão de hanseníase. Em primeiro lugar, lembrar que se eu tenho hanseníase na minha família, todo mundo tem que ser examinado. Isso é um ponto. Por quê? Porque a doença passa por transmissão no contato diário, de gotícula, né? Contato por secreções. Então, quando eu moro com alguém, quando eu durmo com alguém, a chance de transmitir é altíssima, né? O bacilo fica em alta transmissibilidade. Então, se eu moro com alguém, eu tenho que ser examinado, né? Segundo ponto, se eu tenho algum tipo de lesão de pele esbranquiçada, avermelhada, acinzentada, independente de cor, até mesmo que a gente nem perceba que ela existe ali, a gente percebe e sinta que essa lesão ela tem uma alteração na sensibilidade, eu coloco umas gotas de álcool e eu percebo que eu não sinto nada nessa lesão. E aí, associado a essa lesão, eu tenho uma sensação de formigamento nas mãos, fraqueza muscular. Então, preste atenção, se eu tenho uma lesão de pele associada a algum tipo de fraqueza muscular, algum tipo de alteração na sensibilidade da minha mão, da minha perna, na mesma região de onde tem a lesão, e aí eu vou olhar na minha região do rosto, na orelha, no nariz, e tem algum tipo de caroço de pele sendo formado ali, eu devo procurar um médico para investigar a hanseníase. Por quê? Porque tem tratamento. O tratamento é eficaz, o tratamento elimina a doença e nós não podemos deixar de tratar. Porque se a gente não tratar, a gente pode ter lesões incapacitantes que vão evitar que a gente possa andar, que a gente possa manusear objetos com a mão mesmo, né? E muitas vezes deixar até de trabalhar. Então a dica é, o município de Campos Goytacazes, ele tem um maior programa de hanseníase no interior do estado do Rio de Janeiro, um centro de referência de hanseníase. Então, quem tem algum tipo de suspeita de lesão
procure o centro de referência da hanseníase, que funciona nos fundos do Hospital Geral de Guarulhos para ser avaliado. Ou procure uma unidade básica mais próxima, que lá você vai ser analisado pelo médico, que já foi treinado, e será encaminhado também para o centro de referência da hanseníase. Fazendo esses cuidados, tomando a medicação, não há nenhum tipo de chance de você não ser curado. Você será curado. E lembrando que é uma doença que envolve uma grande carga de preconceito. É importante que a gente vença esse preconceito e que a sociedade entenda que hanseníase, que tuberculose e que todas as doenças, elas não têm nenhum tipo de não devem ter nenhum tipo de preconceito associadas a elas. A vida na forma mais sublime, com a clareza dos aparelhos Siemens. Se você precisa de um aparelho auditivo para melhorar a sua qualidade de vida, procure o Centro Auditivo Cine, Rua 13 de Maio, número 286, Loja 12, Edifício Medical Center, Térreo, Centro, Campos dos Goitacazes. Telefone 22 2733 0328. E-mail eleonardo@casine.com.br. Siemens é audição com qualidade. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. Pois é, eu falei que era rapidinho, né? E vou continuar batendo esse papo gostoso aqui com o Dr. Bruno Frederico, que é fisioterapeuta e osteopata. Está falando para a gente sobre a terrível hérnia de disco, né? Agora o senhor explicou para a gente o que é. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente se existem sinais e sintomas que mostrem para a gente, estou com hérnia de disco, tem que correr procurar ajuda. Ah, tá. Antes vou explicar um pouquinho como que é formada a hérnia mesmo, o que é a hérnia. Na verdade, existem duas nomenclaturas. Para a visão do tratamento, a visão mecânica, existe o abaulamento e a protusão, que pela visão funcional é a mesma coisa, não tem muita diferença. Lógico que uma é maior, outra é menor. Quando essa alteração piora, ela é transformada em uma extrusão de disco. Então, nós temos a protusão e a extrusão. A protusão, geralmente, 90% o tratamento é conservador. Quando se tem um problema de extrusão, em torno mais ou menos de 50% do tratamento é conservador ou cirúrgico. Então, sempre aconselho que tem uma protusão, uma extrusão, não se apavore achando que aquilo é cirúrgico, porque na grande maioria das vezes não é cirúrgico. E sim, você tem dois tipos, da protusão tanto da extrusão. Ela pode ser sintomática ou assintomática, ou seja, ela está ali em você, mas ela não é isso que está te causando o problema. É alguma outra alteração que está te causando problema. Então, nós vamos procurar qual é essa disfunção que está te gerando isso daí. Quando a gente faz um tratamento de 2, 3 sessões e a gente não vê uma evolução, aí a gente já pode ver que já tem alguma coisa que aí não tem o que fazer, ou seja, é cirúrgico. Quando se vê a postura da pessoa também, que ela está, o eixo dela está lateralizado, isso aí é um caso que também nos mostra uma dificuldade de agir, que é uma extrema compensação. Então, por que gerou a hérnia de disco ou a extrusão? Ela gera automaticamente por uma falta de compensação do organismo. O nosso organismo ele é feito de cadeias musculares, cadeias viscerais e cadeias ósseas, entre outras também. Todas as vezes que nós temos alguma disfunção, o nosso corpo tenta buscar esse equilíbrio para compensar essa desordem. Quando nós temos o problema da protusão discal ou da extrusão discal, isso mostra que nossa capacidade adaptativa ela está acabando ou já acabou. Se a gente não entrar com uma ação imediata corrigindo o problema original, ela só tende a piorar. Então nós temos a protusão discal, você tem uma saída do disco,
vertebral, que é composto por um anel fibroso e um núcleo pulposo. Na sua grande maioria disso é tudo composto por água, em torno de 70% de água mais ou menos. E aí ela sai fazendo um abaulamento, uma protusão. Quando nós temos a extrusão de disco, é quando o núcleo do disco já saiu, ou seja, terminou em quase 100% a capacidade do corpo se adaptar. E aí que entra uma intervenção mecânica, para a gente identificar a origem do problema, ou cirúrgica. Sempre que fizer uma cirurgia e não descobrir a origem do problema, o problema vai voltar. Existe literatura que fala que 63% dos problemas de hérnia de disco ou extrusão que são cirúrgicos, eles voltam depois se você não fizer um tratamento da origem do problema. Então, muitas vezes a pessoa faz a cirurgia, mas o problema não está ali. Ela sai da cirurgia, a dor continua. Ou ela sai da cirurgia, 2, 3 meses, 1 ano depois, o problema volta. E aí ela fica falando, mas se a cirurgia não foi bem sucedida, muitas vezes não tinha nem que ter feito cirurgia, entendeu? E a pessoa fica com aquela alteração ali e aí vai buscar outros recursos até aquilo tentar chegar um pouco mais perto do equilíbrio. E o senhor falou aí a questão da pessoa ficar mais, tende mais para um lado do que para o outro. Isso, porque ela tende a compensar essa compressão nervosa. E seria esse um sinal e sintomas de que a hérnia de disco já está ali causando problema. Isso, já estaria causando problema, porque aí há uma compressão nervosa, que esse nervo vai inervar alguma outra estrutura, e aí você vai sentir a dor irradiada, a dor ciática que o pessoal fala, que é um nervo bem grande que passa aqui atrás da perna, da coxa e da perna. Então, geralmente é ele que causa o problema, entendeu? Lógico, ele não é o causador do problema, ele é uma consequência de um problema. Então, temos que avaliar toda a estrutura física que você pode estar tendo uma disfunção vinda do pé, do joelho, do quadril, do osso sacro. Nas mulheres é muito comum essa alteração vindo do mau posicionamento do útero e do intestino também, parte do estômago, parte de fígado. Tudo isso pode causar alterações mecânicas que vão gerar uma disfunção motora e que vai gerar uma hipermobilidade na vértebra, e essa hipermobilidade que gera essa falta de dissipação de força. E aí você tem uma força maior no disco, que ele tem que se arrumar. Ele tem que buscar uma posição ali de melhor conforto. Então ele vai se deslocar do eixo dele, ou para um lado, ou para o outro, ou para frente, ou para trás, gerando compressões em tecidos moles. O que pode acarretar, às vezes, até o paciente ficar travado, né? O que ele trava. Quando o paciente chega a travar, na verdade, antecedendo um pouco isso daí, o nosso corpo ele é muito inteligente. Existe uma coisa chamada inteligência inata, que é a capacidade do próprio corpo perceber os seus problemas e tratar os seus problemas, tanto de origem energética, física, emocional e espiritual. O corpo dá sinais, o tempo todo dando sinais, só que hoje nós não temos mais mais tempo para perceber o nosso corpo. A gente dá conta de tudo, quer fazer tudo, resolver tudo, mas nós mesmos não percebemos todos esses 4 elementos que eu falei. E aí ele continua dando sinais. Chega uma hora que essa estrutura, como um todo, não consegue mais se adaptar. E aí é importante que o corpo trave para falar para você, Márcia, você agora está travado, você chegou no limite da sua alteração, que pode ser esses 4 níveis que eu falei, então cabe a você agora se tratar. Só que aí você já chegou no fim da linha. Aí você automaticamente, em situação de urgência, vai buscar uma ajuda de algum profissional. E, doutor Bruno, como que é feito o diagnóstico da hérnia de disco? O diagnóstico existe em testes ortopédicos que a gente consegue identificar que ali há uma situação de disco, de algum problema discal. Mas esses testes eles não são 100% confirmados, entendeu? Porque hoje você pode ter uma compressão nervosa, mas não ser de origem discal, por mais que você tenha um problema de disco ali. Não ser ela que esteja causando o problema. Nesse caso seria assintomático, que é a grande maioria dos problemas. E sim uma lesão óssea ou uma lesão muscular. A vértebra ela faz várias lesões no mesmo eixo.
Ela pode inclinar tanto para um lado quanto para o outro, ir para frente, ir para trás, rodar para um lado, rodar para o outro, ou esses todos os movimentos combinados. Então, por consequência disso, você tem uma compressão nervosa. Para a gente ter certeza, ter um diagnóstico mais completo disso tudo, a gente faz uma ressonância magnética e uma tomografia. Mas nunca é indicado fazer exames logo de primeira. E sim os exames clínicos, porque a clínica ela é soberana a tudo, muito mais importante do que os exames, mas muitas vezes o pessoal já manda logo para o exame para poder adiantar, dizer assim, o diagnóstico. Mas muitas vezes a pessoa é submetida aos raios que fazem mal, através da tomografia, da ressonância, e muitas vezes não resolve nada, porque as pessoas acham, uma questão cultural, que a solução do problema dela vai estar ali no diagnóstico médico ali da ressonância magnética. E não é, ali é só mais um achado. Eu costumo dizer que a clínica sempre foi e será soberana, né? E os exames complementares, né? Os exames complementares, o próprio nome fala, exames complementares, eles complementam a clínica. A soma de fatores, né? A soma de fatores. Agora, existe alguma maneira de se tentar prevenir a hérnia de disco, doutor Bruno? Sim. Os principais fatores que nós podemos fazer: atividade física, boa hidratação, boa nutrição, qualidade no sono, boa postura. Todos esses são elementos principais para que a gente possa tentar evitar que tenhamos problemas não só de disco, mas de uma forma geral. E agora, existe algum fator predisponente? Por exemplo, fator familiar, como o senhor está falando, o sedentarismo? Isso, existe. Né? Sedentarismo, a má ingestão de líquidos, o cigarro é muito comum causar isso, porque ele desidrata o disco vertebral, fatores genéticos também, idade também é um problema, mas na verdade não é um problema, porque a idade não é um problema, mas a idade tem uma tendência a ter um desgaste maior, tem a tendência a ter uma degeneração maior e, por consequência, você tem tendência a ter uma desidratação ou um problema discal. Nós somos, na verdade, quando nós chegamos aí, ficamos mais velhos, nós somos um somatório de tudo aquilo que nós passamos durante a vida. Então, se você teve uma vida que você se ajudou, você vai ter uma velhice boa. Se você teve uma vida que você não se ajudou, por consequência, você vai ter uma velhice que não vai te ajudar também muito. Ou seja, o que nós plantamos, realmente colhemos, né? Agora, como fazer no primeiro momento? O paciente tem uma crise de hérnia de disco em casa, não tem naquele primeiro momento chegar, como chegar um profissional, como proceder para não piorar ainda mais a situação? Temos dois fatores em relação a isso. Uma coisa é a medicação, vou falar um pouco da medicação. Os remédios, eles são muito importantes, mas eles são importantes para efeito imediato, porque eles são um paliativo, eles resolvem a dor, mas não resolvem um problema. E esse período de dor tem um tempo para terminar a falta de dor, porque é de acordo com o efeito do remédio. A questão de que vai resolver a inflamação, muitas vezes nós temos dores que não são decorrentes de inflamações. Muitas vezes a pessoa tem essa cultura, eu estou com dor porque eu estou com alguma inflamação. Não é isso. A inflamação é uma consequência de um problema. E a dor está incluído nessa inflamação, que tem outros dois sinais também, que é vermelhidão e calor. Mas nesse caso daí, se a pessoa está longe de casa, ou ela tem que fazer alguma função rápida ali, aí o medicamento, sob orientação médica, ele é indicado. Mas até então, logo depois disso, você vai fazer um tratamento específico. Primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma pessoa com crise, vamos dizer assim, travada, é olhar para ela, e só em olhar a gente já tem a capacidade de identificar da onde que está vindo isso. E aí você começa a mexer sempre da periferia para você chegar até o problema. Periferia pode ser pés, joelhos ou cabeça, olhos, osso temporal, base do crânio, algum problema de costela. É muito comum a gente ter alguma alteração de costela, alguma luxação da costela e você ter problema de disco, porque tem um músculo que passa ali da costela que vai até lá embaixo. E esse músculo gera uma desorganização lá embaixo no final da coluna. Ok, eu queria agradecer a participação do senhor.
convidá-la a voltar outras vezes, que o assunto é bem amplo, né? É bem amplo. Bem interessante. Você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Faça contato comigo, marciatebarcelos@gmail.com. Passa também lá no meu blog de marciabarcelos.blogspot.com, que a entrevista com o Dr. Bruno vai estar lá. E não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.